Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos orar? Esta é a hora de apresentarmos o nosso coração neste novo dia, a presença do Senhor e juntos buscarmos a face do Senhor, a palavra do Senhor. A voz dele é tudo o que nós precisamos para termos um dia de sucesso, um dia de êxito, um dia de bênçãos na nossa jornada. Apesar das dificuldades próprias, das dificuldades inerentes a esta vida, com a voz do Senhor, certamente nós teremos um dia muito abençoado. Nossa inspiração sempre é da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, e hoje com a Bíblia aberta no livro de Êxodo. E nós vamos falar um pouquinho sobre a vocação de Moisés, ali no capítulo 3, uma história bem conhecida para aqueles que caminham com a Bíblia, que buscam ao Senhor, que servem a Deus. Antes, porém, aquele nosso convite especial de todos os dias, que você se inscreva em nosso canal e coloque-se desta maneira debaixo deste grupo de oração, desta comunidade, né? Formamos uma comunidade aqui que busca juntos ao Senhor, queremos crescer na presença e debaixo da orientação do Senhor nosso Deus. A Bíblia fala no capítulo 3 que Moisés estava apacentando os rebanhos do seu sogro ali na península do Sinai, como nós conhecemos hoje, e ele se aproxima de um lugar chamado Horebe, conhecido como o Monte de Deus. E quando ele se aproxima daquele lugar, ele tem uma visão, e a visão era como que um arbusto, uma sarça, um pezinho de sarça, que é uma arvorezinha pequena, às vezes 1 metro, 1,5 metros, às vezes um pouquinho até maior, e ele olhava para aquele arbusto, e o arbusto estava em chamas, mas as chamas não acabavam com o arbusto, eram chamas espirituais. E então ele ficou curioso, aproximou-se, e quando ele se aproxima daquela visão, da voz, do fogo do arbusto ali, o anjo do Senhor fala com Moisés e diz: tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Então, ali Moisés tem uma experiência com Deus, e aquela voz trata do coração de Moisés e dá a ele orientação a respeito do que Deus quer fazer na sua vida. Ao orarmos neste dia, queremos clamar ao Senhor por direção para as nossas vidas. Que coisa terrível é andarmos vagueando com o passar dos anos e estarmos um tanto quanto perdidos em nossa vocação, em nosso senso de propósito, do que estou fazendo aqui. Este não é um problema, uma particularidade apenas dos jovens em época de pré-vestibular, em épocas de escolhas, especialmente pela carreira, por onde vão viver e desenvolver as suas vidas. Essa é uma crise de todos nós. Toda vez que eu falo de Moisés, eu insisto em lembrar que o personagem, ele tem a vida e a sua história fatiada em 3 grandes fases, e todas elas têm aproximadamente 40 anos, né? Fases longas. Os primeiros 40 anos são 40 anos de palácio, onde Moisés, como filho da filha de Faraó, desfrutou do melhor que havia nesta terra. Logo depois que ele foge do Faraó e ele vai ali para terras distantes, e ele se casa, ele fica vivendo com o seu sogro Jetro, e aqui na história ele está apacentando os rebanhos do seu sogro. Esta fase também tem cerca de 40 anos, e então ele tem esta experiência, a experiência do chamado, a experiência da vocação, e então os próximos 40 anos serão delineados por este processo de libertação, e Moisés vai liderar a libertação dos filhos de Israel que estavam escravizados
no Egito. Literalmente, a última fase é a fase onde Moisés está cumprindo o propósito para o qual ele veio ao mundo, né? Está cumprindo a sua vocação. E hoje eu quero trazer para este momento de oração uma inspiração para a sua vida a partir da experiência de Moisés. E o que ele fazia? Ele estava vagueando. Ele não estava fazendo nada, ele estava trabalhando. Ele estava apacentando os rebanhos do seu sogro, mas ele sabia que a vida tinha mais para ele e ele constantemente se perguntava, né? O que eu estou fazendo aqui? Você já fez essa pergunta? Certamente, né? Eu já fiz também. O que eu estou fazendo aqui? O que Deus quer de mim? Será que a vida é isso aqui mesmo? É só isso? E eu fico imaginando o quanto de oração Moisés fazia para Deus, porque ele conhecia a história do Deus dos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, dos patriarcas. E ele viu a opressão dos seus irmãos quando ele fugiu lá do Egito. E já são quase 40 anos e ele ainda tem a expectativa da libertação. E aquela vida pacata de andar no deserto procurando por água e pastagens, certamente era um lugar de muita oração. Você tem orado pedindo direção de Deus para a sua vida? Pois esta é uma boa dica a partir da experiência do nosso querido e ilustre líder libertador Moisés. A partir disso, eu olho na rotina dele e percebo que Deus chama a sua atenção. Só faltou começar pelo nome próprio, dizendo: Moisés, olha para cá. Aquela incandescência na sarça, naquele arbusto, fez com que a curiosidade de Moisés acordasse. Ele foi de curioso. E eu quero perguntar para você: o que Deus tem feito para chamar a tua atenção? Aquela sarça ardente chamou a atenção de Moisés e ele veio para perto. Ele veio de curioso, mas quando Deus fala, então ele treme, ele teme e ele fica com medo de morrer porque ele percebe o poder da presença de Deus. Deus chama a nossa atenção e assim que nós damos atenção a ele, ele se revela a nós. Ele revela quem ele é e ele revela os planos dele para a nossa vida. Finalmente, aqui na conversa de Deus com Moisés, Deus dá a orientação dizendo: vai e tira o meu povo do Egito. A história segue, a vocação dele é aprimorada, a vocação, o chamado dele é desenvolvido, mas para a nossa inspiração para o dia de hoje, apenas estes momentos, no vaguear da rotina do dia a dia, Moisés orava. Ore você também. Quando Deus chama a atenção, ele se aproxima. Quando Deus chamar a tua atenção, não hesite, vai em direção a Deus. E quando Deus falar com você, acolha as suas palavras como palavras que levam não somente a um propósito, mas para a eternidade. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, na sua santa presença, em nome de Jesus. Vamos orar? Sempre oramos pelas famílias, pelos relacionamentos, sempre oramos pelas pessoas que estão enfermas. Muitas pessoas pedem oração nesse sentido para resolver problemas de negócios, causas na justiça. Vamos fazer tudo isso, mas vamos orar hoje especialmente em cima desta palavra, pedindo que Deus dê direção. E se alguém aqui está se sentindo assim, perdido, vagueando, hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia de você ouvir o Espírito Santo, ele vai te dar um norte e você vai começar a caminhar em direção à vontade do Senhor. Um passo, meu querido irmão, apenas um passo, minha querida irmã, na direção certa é melhor do que uma corrida numa direção a ermo, numa direção perdida, numa direção errada. Um passo na direção correta é grande progresso, é tudo o que eu e você precisamos neste dia. Vamos orar.
Pai querido, eu quero apresentar nesta hora o nosso povo, esta comunidade de fé que se reúne aqui no YouTube, Senhor, e que, ó Deus, com singeleza de coração recebe esta palavra. Deus, há tantas pessoas vagueando nos nossos tempos, há tantas pessoas vagueando, Senhor, às vezes até mesmo dentro das igrejas, ó Deus, que estão perguntando, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Pai querido, eu sei que a seara é grande, por isso, nesta oportunidade, eu clamo, Senhor, que o Teu Santo Espírito desenvolva, lapide, aproxime pessoas desta vocação que é dirigida por Teus propósitos. Pai querido, nós oramos por toda a comunidade, naquilo que a comunidade tem buscado diante do Senhor, curas, ó Deus, reconciliações, milagres, Senhor, nas finanças, abençoa. Eu sei que o Senhor é um Deus abençoador e eu clamo para que esta bênção se manifeste em todas estas vidas e por quem elas estão orando. Nós pedimos que a Tua graça seja manifestada em nós, apesar de nós e também através de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te guie, que o Senhor nos guie a cada dia mais em direção à sua santa vontade. Forte abraço, um dia muito produtivo e abençoado para você. Em nome de Jesus. Amém.